Você não vencerá a crise se você não seguir esse caminho. E não é um caminho que eu inventei. Vamos ver qual é? Pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Peter Duarte, para quem não me conhece. E quero colocar para vocês aqui um caminho que a gente deve seguir para poder vencer a crise. E não é caminhos técnicos, isso daí você já tem de sobra essa informação. O que eu quero apresentar para você é outra coisa, tá bom? Então, existe uma coisa dentro do empreendedorismo que é uma coisa que poucas pessoas exploram. Porque todo mundo está ligado na parte técnica. Existem vários gurus aí que dizem que a parte técnica é o que vai salvar, outros já falam que é a parte psicológica, outros já falam que é desenvolvimento pessoal. E eu acho que não são receitas prontas, receitas que vão fazer as coisas acontecer dessa maneira que vai dar totalmente certo. Porque os negócios eles são tão complexos que eles têm variáveis. O que são variáveis? São diferentes conexões que você tem que acertar para você fazer um todo. É a mesma coisa que uma linha de produção, você precisa acertar todos os pontos para chegar a um produto final lá na frente extremamente de qualidade, extremamente vendável, extremamente de desejo dos consumidores finais. E o empreender, ele tem variáveis onde que a gente precisa entender essas coisas, entendeu? Então assim, vamos lá. Primeira coisa, qual que é o grande problema que o pessoal não entende? Que é assim, você tem a parte técnica, você tem a parte de feeling, a parte de conhecimento, tem tudo que é parte. Mas o povo não se ligou que uma das 8 inteligências empreendedoras, ou uma das 8 chaves que tem que ser ligada aí no seu cérebro, e você nem sabe que existe isso, são chaves imprescindíveis para você fazer o seu negócio acontecer. E uma delas que eu quero falar agora se chama espiritualidade. Essa chave poucas pessoas conseguem ligar essa chave. Por quê? Porque existem crenças que fazem elas não conseguir seguir esse caminho da espiritualidade. Aí você fala para mim bem assim, poxa, Peter, mas o que tem a ver negócio com espiritualidade? Cara, tem a ver tudo. Por quê? Porque Jesus foi o maior líder que veio na Terra. Entendeu? Primeiro conceito só para a gente enumerar aqui. E outra coisa, ele veio e definiu as formas de liderar das pessoas até hoje. Se você pegar, é Jesus nos processos de liderança. É Jesus que tem que persuadir as pessoas, você tem que procurar entender elas, você tem que ajudar elas. Cara, é o mesmo script, entendeu? Então assim, o que você precisa saber é que a espiritualidade está diretamente ligada ao sucesso do seu negócio. Como? Primeiro ponto, você precisa saber que existe algo maior do que a sua empresa, algo maior que sua... vamos colocar da seguinte maneira, como arrogância. Não que você é uma pessoa arrogante, não, mas quando você... Não, mas eu não quero fazer isso aqui, ou eu já tenho dinheiro suficiente. Tipo, esse tipo de atitude se chama arrogância, entendeu? Então, assim, você tem que entender que existe algo maior que você como empresário, algo como uma empresa, algo como um governo, algo como tudo que se chama Deus. O slogan do atual governo é Deus acima de tudo, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então o que acontece? É Deus acima de todos nós mesmos. Isso eu concordo. Apesar de não ter cunho político aqui o que eu vou falar. Mas assim, a espiritualidade, por ela estar muito ligada ao empreendedorismo, ao empreender, a ter uma empresa, ao líder ser uma pessoa totalmente espiritual, muitas empresas não conseguem atingir o resultado pleno. Entendeu? O que é você? Mas o que é ser espiritual? Ir para a igreja? Cara, se for ajudar você a ir para a igreja, vai. Mas é primeiro você ser conhecedor da passagem da Bíblia, da palavra, no caso, entendeu? Das passagens.
Você entender o que Deus fala desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento com a passagem de Jesus na Terra. Então você tem que saber que tudo aquilo que ele fala são relacionamentos humanos. Entendeu? Você pega a Bíblia, são relacionamentos humanos que estão diretamente ligados ao espiritual. Então, assim, eu quero colocar para vocês algumas coisas que aconteceram, que eu conheci, porque eu trabalhei muito tempo como líder de empresas que não eram minhas ainda, entendeu? E eu acabei tendo esse feeling na hora que as coisas começaram a dar errado. A pessoa, quando é espiritualizada, trata os funcionários de qualquer jeito, tem aquele negócio de exploração no meio, entendeu? Não exploração, não digo dessa maneira, mas tem tipo como a pessoa não dando tanto valor assim ao ser humano, tratando o ser humano como um número, entendeu? E que ele tem um número de salário para receber, ele tem um número de valor para produzir, de quantidade a produzir no caso, entendeu? Ou de números a faturar, ou coisa parecida, se você é um vendedor, entendeu? E eu nunca fui a favor disso. Tanto é que a primeira empresa que eu pego, entendeu? Eu tento mudar isso e aí eu tive um problema. Quando eu tentei mudar isso, fui lá instituir uma cesta básica, comecei a valorizar, comecei a dar premiação. E eu tive um grande problema. Por quê? Por que eu tive problema? Na época eu tinha já uns 70 funcionários. Eu tive um problema porque as pessoas até então não eram tratadas dessa forma. As pessoas eram tratadas de uma forma extremamente básica. O que é o básico? Não, pera aí, eu tenho isso, você vai fazer isso, eu te pago isso e pronto, acabou. As pessoas eram felizes com aquilo. Quando eu tentei colocar uma coisa diferente, eu tive um grande problema na minha mão. O que foi o problema? O problema foi que as pessoas não entenderam e começaram a agir de forma extremamente contrária aos princípios do que é você ter uma empresa, que é trabalhar, ter disciplina, fazer a produção e ter o faturamento para pagar as despesas, pelo menos. E eu cheguei a um momento, por causa dessa atitude minha de não conseguir pagar as despesas. E o que acontece? Eu tentei fazer diferente isso nas empresas, quando eu era funcionário, trabalhava como líder, de ter um relacionamento mais harmônico, mas eu não conseguia achar a chave. Essa chave que eu consiga fazer com que as pessoas entendam que eu quero tratar elas bem, eu quero fazer com que o grupo funcione legal, mas ao mesmo tempo eu quero tratar eles como seres humanos. Só que a cultura, desde a época da Revolução Industrial, a cultura que foi estabelecida desde da educação que você tem na escola era de preparar a mão de obra para a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial é o seguinte, as indústrias, desde a época da Revolução, o sistema é assim, você vai lá, compra a hora das pessoas, entendeu? Compra a hora das pessoas, elas vendem sua hora como trabalho e você paga elas e pronto. Não se tem benefícios, até que hoje tem algumas empresas que estão começando a colocar, né? Mas vamos dizer assim, até o ano 2010 ali, 2008, 2009 na crise, não existia isso daí, entendeu? Quem tentava colocar era louco. Eu, inclusive, fui taxado como louco na época para tentar colocar isso, entendeu? E, na verdade, eu não estava errado. Vamos dizer assim, eu estava errado porque eu não analisei a situação. Mas a minha intenção era muito boa. Isso chegou ao ponto do advogado que me assessorava falar bem assim, viu? O seguinte, tira esses benefícios. Eu falei, mas por quê, pô? Eu tô fazendo um bem para eles. Tira esses benefícios porque você vai ser punido. Como? Perguntei, como você é punido? Se eu tô ajudando? Ele falou, viu? As coisas vão incorporar no salário, se dá uma trabalhista, você vai ter que pagar. A incorporação. Eu falei, caramba! Coisas que eu estava fazendo para o bem do pessoal que trabalhava comigo. As coisas aconteceram de uma forma onde eu não podia fazer aquilo porque eu ia me prejudicar. Por causa de um sistema estabelecido na Revolução Industrial. Lá atrás. E nossas leis, infelizmente, elas são meio desatualizadas, para não dizer que são velhas, né? E assim, e não que eu era contra a função, porque eu recém tinha saído da empresa como funcionário de uma outra empresa que eu trabalhava, para abrir minha empresa e eu administrar os funcionários daí. E eu descobri o seguinte, que existia naquele momento uma coisa chamada o sistema. E você que é empreendedor, você vai entender o que eu estou falando.
que é o sistema? O sistema, ele tem hoje, e uma coisa que eu vou abrir essa caixa preta aqui para vocês, tá? E não sei quem que vai conseguir ver esse vídeo até o final, mas vou abrir essa caixa preta. E olha que nós estamos falando de espiritualidade, mas eu vou abrir a caixa preta para vocês aqui. O que é essa caixa preta? Primeiro, existem 3 camadas na sociedade brasileira. Não vamos falar de dinheiro. Existe a camada dos trabalhadores, existe a camada dos empregadores, ou seja, as pessoas que têm empresa. E aqui nesse bolo aqui, existe uma coisa chamada sindicato, que é uma outra camada. O sindicato, ele está ali para atender o interesse das pessoas, dos trabalhadores. E os patrões, eles têm também o sindicato patronal que defende o interesse das empresas. O que acontece? Existe uma coisa que deturpa muito a atuação das empresas que se chama esse modelo. Por quê? Vocês há de dizer comigo, todas as pessoas, 99% das pessoas, atendem seus próprios interesses. Então, se o funcionário está trabalhando lá, ele quer atender o interesse dele, quer ganhar dinheiro para pagar suas contas e sobreviver. As empresas estão lá para dar um emprego para as pessoas, mas para que elas produzam, eles paguem elas e tenham lucro. E o sindicato está ali para quê? Para atender seus interesses também, que é faturar e ter lucro, ter dinheiro. Sindicalista nenhum vai trabalhar de graça. Você vai me desculpar, não acontece. Então o que acontece é mais uma fatia do bolo que eles têm que ganhar. E assim, existe uma coisa muito suja quando você começa a falar de dinheiro, quando você começa a abranger todas essas camadas. Porque começa a se... vamos colocar da seguinte maneira, começa a ter atitudes onde que não condizem com aquilo que seria o correto. Então, por isso que o empreendedor ele tem que ser muito espiritual, porque ele tem que levar muito correto. E mesmo assim ele vai ser punido. Por que punido? Porque as pessoas que estão envolvidas nesse sistema, querendo ou não, elas só querem dinheiro. Elas querem só saber do dinheiro. O resultado que esse dinheiro... assim, vamos colocar assim da seguinte forma. Elas querem o dinheiro. E o dinheiro é uma consequência de todo o trabalho feito antes. Seja os funcionários trabalhando, seja os funcionários produzindo, seja a empresa faturando, cuidando da inadimplência para poder o dinheiro retornar, pagar seus funcionários, pagar seus fornecedores e ainda ter um lucrinho para o empreendedor. Teoricamente é isso, é basicamente isso. E quando se tem atuação que só visa o dinheiro, aí entra no sindicato da vida e começa a agir de má fé, muitas vezes. Não todos, tá? Não vamos generalizar aqui, mas boa parte dos sindicatos dos trabalhadores, seja em qualquer setor que eles agem muito de má fé ou interesse próprio. Entendeu? Poucos deles defendem como tem que defender os funcionários. Se o sindicato fosse fazer uma atuação como tem que ser para os funcionários, eles seriam uma instituição muito mais forte que é hoje no Brasil. Eles só não são mais fortes, muito mais fortes, porque a atuação deles é muito visando os seus interesses particulares, não interesses dos trabalhadores. E também tem alguma coisa de patronal que atrapalha um pouco aí. Então essa é a caixa preta desse sistema. Então o que acontece? Por que isso tem a ver com espiritualidade? Espiritualidade, quando você daí tem que ser correto, você tem que agir como Deus age, como Deus colocou seu filho para agir como Jesus aqui na Terra. A gente tem que ser correto e ao mesmo tempo tem que ser honesto. E eu tive grandes problemas com a minha honestidade. Tive grandes problemas, porque eu fui passado muito para trás, porque eu só era honesto. Eu sendo honesto, não tinha tanta malícia de negócio, e isso daí o empreendedor tem que ter. Claro, depois eu aprendi, né? Mas para isso eu levei alguns tombos meio feios. E tem a armação por trás, cara. A armação por trás para ter derrubado um lado, ter derrubado o outro, colocar você correndo e não precisa, entendeu? E então, o que acontece? Você, quando está empreendendo, você tem que cuidar muito bem que setor que você vai entrar. Primeiro que você tem que entrar num setor que faça sentido para você, que você goste. Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, veja com quem vocês se conectam. Tem que se conectar com pessoas que têm seus mesmos princípios, seus mesmos valores. Uma coisa que eu admiro muito no Pablo Marçal,
é uma das coisas, né? Mas que eu admiro nele, não é que eu seja fã, não sou fã dele não, entendeu? Mas eu admiro porque eu acho que é um cara que vai revolucionar o jeito que a gente vê a espiritualidade juntamente com o negócio. É uma forma que ele coloca é muito interessante. Ele não faz negócio com quem não tenha princípios e valores que ele. Ele escolhe com quem fazer negócio, ele escolhe com quem se relacionar. E toda hora que você tem uma ação dessa maneira, ou um pensamento desse tipo, você só vai se conectar e atrair pessoas boas com você. E o grande problema das pessoas que não conseguem ser espiritual, colocar Deus na frente dos seus negócios, é porque elas são envolvidas com pessoas que não têm princípios e valores. Vão lá fazer negócio lá em tal lugar. Ah, não, mas vai ter uma festinha aqui, daí já tem umas mulheres, tem um negócio. Deturpou o sentido do negócio. Eu nunca participei disso, entendeu? Nunca me convidaram, nunca ia. Porque primeiro que eu deixava minha família em casa, entendeu? Meus 4 filhos em casa, cuidando, minha mulher cuidando deles, entendeu? Eu acho uma tremenda sacanagem fazer esse tipo de coisa. Ponto 1. Ponto 2, tudo que não era princípio de Deus era... E eu não sou tão religioso assim, vamos colocar dessa maneira, né? Mas assim, eu sempre procurei seguir alguns ensinamentos, entendeu? E eu tive negócios, tive empresas, eu empreguei mais de 500 pessoas ao todo, entendeu? Empreguei ao longo do tempo mais de 500 pessoas, eu gerei emprego para elas. E eu tive um problema que foi assim, eu não coloquei Deus na frente dos negócios. Eu tive muita dificuldade, porque, viu, vai por mim, gente. Vai por mim. Toda hora que você começa a entrar em dificuldades, viu, é só Deus para te ajudar a você conseguir vencer as batalhas. Porque se esgota a técnica, se esgota a persistência, se esgota a motivação, se esgota a ativação, e você não tem para onde mais recorrer. Aí você tem que ir para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, Nossa Senhora Aparecida, seja para quem for, cara. Você tem que ser espiritual para eles dar direção para você. Então, se eles vão dar a direção para você, você acaba confiando. E você também se confia mais em você, porque você sabe que você está fazendo a coisa certa. E que se eles pegarem e dar um caminho legal para você, você vai conseguir chegar onde você precisa. Entendeu? Aí que a espiritualidade entra forte, gente. Você consegue se conectar com Deus e beber lá na fonte da sabedoria, a sabedoria que você precisa, traz para o seu negócio, e pouco tempo você consegue fazer um plano para sair da dificuldade que você esteja inserido. E como que você vai vencer a dificuldade? Que eu falei lá no começo, como que você vai vencer a dificuldade? Você vai vencer a dificuldade com Deus no coração, tá? E eu até recebi algumas críticas, sabe? Críticas pesadas. Ah, você quer falar de Deus, mas você está fazendo isso, quer falar de Deus, você está fazendo aquilo, viu? Não me interessa. O canal é meu, eu vou falar de Deus até onde que eu quiser. E eu vou me corrigindo meus erros para me moldando e vou falar mesmo. É isso que queima o coração, eu vou falar. Porque é só Ele que está ajudando eu nesse momento também. Entendeu? É só Ele. Viu? Claro, minha família está me amparando. Até mesmo meus irmãos, minha mãe, então mas eu também, viu, tô passando dificuldades, é um momento de pandemia como todos vocês, entendeu? E não só dificuldades de dinheiro, dificuldades emocionais, porque as coisas ficam bem difíceis, as coisas ficam travadas, entendeu? E eu tô com vocês, viu, é 2 inimigos que nós temos hoje, pessoal, a pandemia, que tenho certeza que você também está sofrendo, entendeu? E o segundo grande inimigo, o grande inimigo é a falta de motivação, não motivação, mas a falta de horizonte, onde que você não consegue encaixar as coisas. Eu também, cara. É o sistema tá matando. É a pandemia e o sistema que, infelizmente, o sistema nosso é muito porco, cara. É um sistema de merda, na verdade, se for ver bem, porque não poderia ser assim, não poderia ser tão difícil as coisas. Eu tenho uma história... Se você vê no YouTube, tem um pouquinho da minha história que eu conto. Eu sofri demais, gente. Eu saí das profundezas da miséria. Mas das profundezas mesmo, sabe? Mas lá no fundo mesmo.
Para construir empresas gerando mais de 500 empregos ao longo dos tempos, e faturamento anual aí perde 5 milhões anual. Mas, cara, eu sei lá das profundezas da miséria, cara. Viu, passava fome quando era pequeno, viu, sabe, vendia picolé para poder se sustentar, isso quando não roubava a gente ainda, entendeu? Às vezes, vendendo picolé lá, ganhar o dinheiro, os caras roubavam e não podia comer, entendeu? E saí, construí uma empresa, gerei emprego, entendeu? E também tive dificuldades por ser honesto, cara, por acreditar em pessoas, porque na Bíblia diz que a gente, viu, tem que amar o próximo, a gente tem que acreditar nas pessoas. E eu me conectei com pessoas erradas, onde que eu tive problemas. Então você, cara, você tem a oportunidade hoje de pegar e se conectar com pessoas que sejam de integridade, que sejam espiritual, que sejam de princípios, que sejam de valores. Eu decidi para minha vida, eu não vou me conectar com quem não seja assim. Entendeu? Mesmo que eu precise, eu não vou, porque não compensa, você só joga tempo da sua vida fora. Nem que você vá mais devagar, mas se conecte com quem seja dos seus princípios. E primeira coisa, ache Deus no seu coração, cara, se converta, se vai na igreja, converse com pessoa que só fala de Deus, só, entendeu? Não com fanático, fanático também não traz benefício nenhum, fanatismo, religiosismo não traz, entendeu? Eu sou católico, eu gosto da renovação carismática católica, eu vou lá, participo tudo, mas quando vem o radicalismo eu já não gosto, eu já saio de perto. Isso é uma vontade minha, eu não me conecto com o radicalismo, mas o trabalho que eles fazem é excepcional. Assim como tem igrejas evangélicas que faz trabalho excepcional, mas eu não concordo com o radicalismo, eu não me conecto também. E isso que vocês têm que fazer, entendeu? Porque é esse tipo de conexão que vai fazer você buscar os princípios, valores e ser extremamente próspero nessa vida, pegar a sua empresa e levar para outro estágio. Mas assim, Peter, eu vou negociar com pessoas que não têm esse princípio. Aí você tem que definir um sistema para você que seja totalmente encaixado com seus princípios, seus valores, e você não está aí para fazer caridade para cliente. Você está aí para fazer com que a sua empresa gere valor, você ganhe dinheiro, para você poder fazer sim a caridade depois, ajudando pessoas humildes, ajudando instituições com o dinheiro que você ganha, porque não tem como você não tem como você ajudar sendo um miserável igual eles. Entendeu? Não tem como. Então você quer ajudar com dinheiro, você tem que ser uma pessoa que ganhe dinheiro para isso. De miseráveis para ajudar, que precisam de dinheiro para fazer a obra, já tem bastante e que tem pessoas que já estão ajudando ele. Você agora, eu quero falar com você que tem a condição de ser diferente. De ser o quê? Aquela pessoa que tenha princípios e valores, que negocie, que tenha lucro, que ganhe dinheiro, seja próspero, para poder ajudar as pessoas com o seu dinheiro também. E também levar uma palavra de conforto para elas. Você não precisa ser um religioso que vai pregar e converter 200, 500 mil pessoas num dia, não é isso. O que você tem que fazer é aquelas pessoas que estão à sua volta ser totalmente bem atendidos. Seja a sua família, seja na sua comunidade, seja na sua cidade. Entendeu? É isso. Eu estou buscando fazer isso aí também, pessoal. E tenho certeza que eu vou conseguir com a graça de Deus. E pode me criticar aí, não dá nada, eu vou falar até a hora que Deus falar pra mim, tem que falar. A hora que ele falar, viu, cala a boca, e ele fala, entendeu? Aí eu vou ficar quieto. Tenho que me corrigir, tenho que me corrigir. Tenho que ter outras atitudes, assim como todos nós. A gente tem que ser uma melhora. Tem que ser uma melhora sempre. Mas para isso acontecer, entendeu? A gente tem que ser provado em algumas coisas e a gente aguentar o tranco, tá bom? Eu acho que Deus não dá uma cruz mais pesada para ninguém que não possa carregar, entendeu? Então, Deus só dá a cruz que a gente pode carregar. Por mais que, às vezes, eu acho que ele pensa que eu seja o Batman, o Homem de Ferro. Isso eu penso, né? Que é verdade, tá? Mas, assim, é uma maneira, às vezes, de dar uma distraída. Mas, beleza, é só para distrair um pouco, né? Mas assim, é o que a gente tem que ser. A gente tem que ser persistente, cara. E a gente tá aí. Estamos aí para persistir. Entendeu? E você seja espiritual, coloque a sua empresa nas mãos de Deus, cara. Coloque a sua empresa nas mãos de Deus. Mesmo que você não tenha dificuldade, coloca também, cara.
viu? Minha empresa vai ser regida conforme as leis de Deus. Isso eu vou fazer assim e eu vou seguir os princípios que Deus falou para mim. Eu vou seguir os princípios que está escrito na Bíblia. Só que assim, vocês têm que ter o discernimento. Vocês não podem lá pegar a palavra que está escrita e simplesmente aplicar. Vocês têm que interpretar ela. Interpretando, você vai conseguir saber que Deus está querendo te falar daquela maneira. Não simplesmente colocar, é muito fácil, entendeu? Aí, nossa, você vai ser um radical também. Então, você tenta colocar aquilo que Deus semeia. E você que está em crise e provavelmente está assistindo esse vídeo, você tem que entender assim. Existe a parábola na palavra do semeador. O que acontece? A semente é jogada, entendeu? É jogada. E você entenda assim, eu não vou falar da parábola inteira, mas eu quero que você entenda uma coisa. A semente, ela precisa primeiro morrer. Entendeu? Quando você planta a semente, ela precisa morrer, praticamente apodrecer, para daí pegar e semear, criar, começar a nascer de novo, né? Criar suas raízes no chão e começar a crescer. Então, por mais que você tenha dificuldade agora, você precisa primeiro morrer. Entendeu? Não morrer de morrer, né? Mas morrer interiormente, morrer de espírito, entendeu? De comportamento psicológico mesmo. Você precisa morrer para daí você pegar e nascer de volta da forma que Deus quer, entendeu? Só isso que você precisa fazer. É difícil? Claro que é difícil. Imagina você pegar todo um ser que você é e ter que desfazer ele, desconstruir praticamente e nascer de novo. Mas espiritualmente você tem que fazer isso. Encontre a sua alma. Que na alma você vai encontrar Deus. E Deus você vai beber na fonte e você vai encontrar a sabedoria. E não é dinheiro que faz as pessoas ter sucesso. Não é conexões somente que faz as pessoas ter sucesso. É a sabedoria para daí você buscar negócios, conexões e automaticamente vir o dinheiro. Entendeu? É a sabedoria que vai te guiar para esses caminhos. Você não vai ter a sabedoria dentro de você. Você tem que buscar Deus, buscar a sabedoria, para daí você trilhar o caminho que é o caminho de montar negócios, caminho de se conectar com pessoas, caminho de vender bem e o caminho de ter depois ganhar o dinheiro, ser próspero. Entendeu? Por isso a espiritualidade. Eu acho que ficou bem claro, entendeu? Isso é uma ideia que eu tenho, venho acompanhando e assim, é uma coisa que uma frase que eu vou repetir de outro, entendeu? Do Pablo fala isso aí, Paulo Marçal fala isso. Está se levantando um grande exército, está se levantando um grande exército de generais. De generais, e esses generais, eles não são general meia boca. São general que são meio bruto negócio, entendeu? E provavelmente se você conseguiu ver esse vídeo até agora, um de vocês é vocês aí, cara. E vamos ter que se unir, vamos ter que se juntar, entendeu? Porque a pandemia veio para dizer algumas coisas que Deus já queria falar. Novo de gafanhotos. Você lembra das 10 pragas do Egito? Eu ouvi falar já na Bíblia, eu não estudei, inclusive vou estudar para mim poder colocar no que eu venho falando. Mas, pô, nuvem de gafanhoto, nuvem de areia, essas coisas aí. Entendeu? Então, assim, Deus não está pesando as mãos. A mão nas pessoas. Não está pesando a mão, não. Mentira. Porque Deus não castiga. Isso é apenas as atitudes das pessoas que está sendo agora tendo as consequências. Não que está sendo, mas está tendo as consequências do que elas fizeram. Entendeu? Difícil isso. É difícil você pensar, pô, mas, cara, toda atitude da gente tem a consequência. E as consequências agora que está acontecendo. Entendeu? Então, é para isso que você precisa ficar ligado. Que está se levantando um grande exército e Deus está precisando. Eu estou junto. Na minha miséria, entendeu? Minha miséria espiritual, na minha miséria de saber a palavra, em toda a minha miséria, mas eu estou junto ali.
Tô junto. O que precisar, eu tô aí. Entendeu? Eu acho que você deveria fazer o mesmo. Mesmo não tendo conhecimento, mesmo não tendo nada. Entendeu? Só precisa ter a vontade de se conectar com Deus. Eu tenho essa vontade. Talvez não consiga totalmente como alguns conseguem, mas o pouco que eu conseguir, eu vou conseguir ajudar alguém. Ou pessoas, ou 1000 pessoas. Eu quero ajudar uns 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas já tava bom demais. Vamos ver se isso acontece. Beleza? Valeu, pessoal!